gente! E aí? Tudo bom com vocês? Ó, estamos já quase finalizando o nosso conteúdo, né? Então a gente vai estudar hoje mais um gênero expositivo, porque já estudamos cartazes, já estudamos o próprio texto jornalístico em si. Então a gente vai para mais um texto expositivo, tá? E que no caso agora é o folder. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar o que é folder, já viram folder e provavelmente também já produziram algum folder, né? Mas hoje a gente vai entender melhor como funciona o processo de produção do folder, tá, gente? Porque não é produzir de qualquer jeito. Tem toda uma técnica quando a gente quer utilizar o Word ou mesmo o PowerPoint. Então, nós temos esses recursos para a produção do folder. Temos aplicativos também que funcionam, né? Só que, em relação à estrutura, à disposição das informações, tem todo esse processo que a gente precisa estar inteirado, certo? E é esse processo que a gente vai conhecer agora. Mas o que é um folder? É a mesma coisa que um panfleto, por exemplo? Será que é a mesma coisa? Tem a mesma funcionalidade? Vamos ver? Então, o que é o folder? O folder é um impresso de pequeno porte, constituído de uma só folha de papel com uma ou mais dobras e que apresenta conteúdo informativo ou publicitário. Pois é, essa é a diferença entre o panfleto e o folder. Porque o panfleto, gente, é uma única folha também, porém não tem dobra, em um único verso, em um único lado. O folder não, o folder a gente pode produzi-lo com 2 ou 3 dobras, a depender da quantidade de informação que você queira colocar ali, e é justamente a quantidade de informação que é muito maior do que em relação ao panfleto, certo? Então o folder, ele é mais extenso nesse sentido. Você pode usar tanto a frente quanto... Você utiliza tanto a frente quanto o verso da folha, certo? E fora a questão das dobras, né? 2 ou mais dobras, diferente do panfleto. Mas o objetivo é sempre o mesmo, é informar. Certo? Principalmente sobre um evento que vai acontecer. Geralmente os folders são utilizados justamente para informar sobre determinados pontos de um evento, né? Um resumo de um evento, por exemplo, ou informar sobre determinado assunto, campanha ou produto mesmo, certo? Então, tem essa pegada aí. Vamos entender como funciona a estrutura? Mas antes disso, mais um ponto a ser abordado sobre o folder. Aqui, ó, essa é a frente do folder, tá vendo? Essa é a frente com papel esticado, sem dobrar. Porque quando a gente dobra, a forma como você vai dobrar, essa disposição vai ficar diferente. Não vai ficar tudo num verso, tá? Então, aqui é a frente do folder. Aqui é atrás, é o verso, e é no verso que você vai colocar os conteúdos. Você tem que saber como dobrar esse papel, tá? Para que fique tudo, que a disposição das informações sejam disposições coerentes, disposições que você possa passar a informação de forma linear, certo? Aqui, deixa eu voltar aqui só para que vocês entendam, é um folder de cunho ambiental, tá? Como vocês observam aqui, temos aqui a coleta seletiva, só para que vocês entendam o conteúdo. E aqui o processo, o tipo de lixo. Temos aqui, ó, que é importante também, que a empresa, no caso, quem solicitou a produção, tá? Aqui, ó, gente, que é um folder, tá? Vamos imaginar que tem um conteúdo aqui. Então, você abre, vai ter alguma informação referente, um exemplo, ao cronograma, o resumo daquilo que você quer apresentar, tá? Aí você abre, tem informações relevantes sobre o assunto. Aqui, quando você dobra, aqui no fundo, são informações sobre a empresa, sobre aquilo que você quer, que você está expondo, mas dados mesmo, tipo endereço, aí o nome da empresa em si, fica aqui no fundo, tá? Eu vou mostrar isso para vocês melhor e como isso pode acontecer, e qual é a disposição mesmo, que tem toda a numeração, tem a informação adequada, certo? Então aqui, ó, aqui é o folder. Cada um desses números indica o que você vai colocar, tá? E eu coloquei isso nos slides
adiante. Então, cada um tem uma função, certo? É importante salientar que no Word mesmo você pode configurar a folha para que as informações digitadas fiquem colocadas de acordo com a dobradura que você queira, tá? E vamos aqui entender o que é cada número desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui, ó, é o final. É aquela última partezinha que eu mostrei, aquela na qual você vai colocar todas as informações referentes a endereço, ao nome da empresa, tá? Mas vamos ver aqui. A primeira parte do folder é a capa. O que é que a capa do folder deve conter? Que é a folha desse lado aqui, aquela imagem que eu mostrei anterior. Essa aqui, ó, número 1, tá vendo? Então, é a capa. O que é que a capa deve conter? A chamada, o título do evento, por exemplo, né? A chamada em fonte maior, em uma frase curta. Primeiro, se é capa, tem que ser um conteúdo ali para capa curto, chamativo, tipo o cartaz. O cartaz não tem um slogan que é curto e que é chamativo? A mesma coisa é o folder. Na capa do folder precisa que haja um título chamativo mais curto, tá? Até porque, gente, a formatação da folha em si vai deixar com que as informações fiquem pequenas. Então você precisa otimizar isso, pensar nisso, tá? A chamada, que é o título, o subtítulo, que é um complemento da chamada, que é um complemento do título, certo? E nesse caso, isso só se você também achar que é necessário. Ele vai servir como complemento dessa chamada e para finalizar aquilo ali, né? Para complementar. Uma imagem que case com a informação da chamada, certo? E com aquilo que você está se propondo a expor ali no seu folder. Então a capa é só isso, é chamada, subtítulo, opcional se você quiser, e uma imagem, beleza? Lembrando que é importante salientar o seguinte, já vou até antecipar isso, não coloquem, na produção dos folders de vocês, não coloquem cores muito chamativas, não precisa, tá? Não precisa disso. Certo? Porque vai ter a imagem, o título vai estar destacado em si. Então, assim, é uma folha pequena, então ele já vai destacar. Não precisa poluir a sua produção com cores muito fortes, porque por vezes a gente já sabe que tudo que é demais, tudo que é exagerado, acaba poluindo, né? Então, a mesma coisa acontece com a sua produção. Se você coloca em cores muito fortes ou informação demais, fica confuso, então é preciso que seja objetivo, é preciso que seja direto, certo? Então essa é a capa. Então a capa vai conter chamada, subtítulo e a imagem casando com aquilo que você está se propondo. A apresentação sobre a empresa, a apresentação do evento ou a apresentação da empresa, né? Porque é importante salientar de novo que folder, gente, é um gênero que tem o intuito de informar. Se tem o intuito de informar, de fazer propaganda, né, de chamar a atenção, é óbvio que empresas do comércio irão utilizar esse recurso. É óbvio que eventos de quaisquer níveis ou de cunho qualquer utilizem também esse gênero. Então, a empresa utiliza muito para apresentar o seu produto ou o seu serviço, ok? Então, na segunda parte do folder, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês entenderem onde é. Essa parte aqui, ó, é a segunda parte, tá? A segunda parte do folder trabalha com uma parte específica sobre a empresa, vai apresentar a empresa, ou o serviço que você está oferecendo, ou o evento que irá acontecer, certo? Ou usa esta aba como uma área para apresentação do serviço ou produto com alguns destaques ou diferenciais. Foi exatamente isso que eu falei, é aquele pequeno resumo. A segunda parte do seu folder é aquele resumo que você fará. Vai acontecer um evento, você está promovendo o evento. As pessoas precisam entender de uma forma sucinta sobre o que esse evento vai falar. Então você faz um pequeno resumo. É naquela parte, na parte 2, que esse resumo ficará, certo? Ok, até aí? Muito bem. As partes 3, 4 e 5, eu vou voltar para que vocês vejam. Eu vou indo e voltando para que vocês visualizem, tá? A 3, 4 e 5, ó, gente. 3, 4 e 5. Viram? Essa é a parte
vamos colocar assim, do verso, ok? Aqui é a parte da frente, aqui é a parte 1, a parte 2 e a última parte, né? E a parte do verso, que são todas essas partes aqui, ó, desenvolverão o conteúdo a ser abordado no seu folder. A área interna do folder é normalmente destinada a apresentar seus produtos e serviços de uma forma mais abrangente, né? Você vai desenvolver melhor as informações que você colocou lá no seu resumo, tá? Vai falar quando é de evento, fala toda a cronologia de tudo o que vai acontecer durante o evento. Palestras, palestrante tal, vai palestrar sobre tal coisa, momento de interação, intervalo. Então, é toda uma linha cronológica, tá? No tempo linear, de tudo que vai acontecer. Procure fazer isso de uma maneira organizada e com áreas de respiros, porque foi aquilo que eu disse a vocês anteriormente. Não adianta vocês encherem o folder de vocês com informações e não dar tempo para a própria produção respirar. Como assim respirar, professora? E produção respira? Entendam. O objetivo maior é informar sobre o evento. Pronto. Então você não precisa ir além disso. É bom que você dê um descanso, dê um espaçamento, organize. Lembra que eu já falei sobre essa questão da estética? A estética é importante, gente. Então, se você apenas dispõe as informações e você não sabe organizar essa disposição, vai ficar uma produção poluída, cheia de informação e por vezes desnecessárias até. Então, vocês precisam ter esse cuidado, certo? Respeite a ordem de leitura da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita. E, se possível, subdivida esses tópicos em 3 ou 6 grupos, respeitando as dobras. Use fotos, desenhos gráficos ou ilustrações para facilitar a compreensão do seu público-alvo. Entenda, nesse tipo de gênero, como também é um gênero informativo, as imagens casam demais com o teor, né, com a parte escrita da sua produção, certo? Então, assim, se você utiliza uma imagem que está ligada àquele tópico do qual você está falando, abordando, massa, utilize, tá? Então você tem que saber equilibrar, certo? Não coloca muita coisa, muita informação, coloca a informação necessária, a informação que o seu cliente, o público-alvo precisa saber. Nada além, porque senão vai ficar poluído, vai ficar cansativo, vai ficar bagunçado e as pessoas não vão entender o que você está querendo transmitir, ou não vão entender o evento, ou não vão entender a função do produto ou do serviço, certo? Então deu para entender? As partes 3, 4 e 5, que é aquela parte interna, né, o verso, vamos dizer assim, é a parte que você vai desenvolver sobre o evento, desenvolver sobre o produto que você está apresentando. Então, saiba organizar, não coloque muita informação né, dos lados, nas dobras. Vão sempre colocando informações, dando espaço, colocando uma imagem. Divida ali, ó, são três dobras. Então, coloque 2 tópicos em cada dobra para facilitar, para não ficar muita informação, ok? Deu para entender até aí? Ótimo. Por fim, aqui no verso, que é a parte, essa parte aqui do verso, gente, é aquela parte do meio entre o 1 e o 2. É 1, 2, 6. Essa parte aqui, como eu falei, é a parte na qual você vai colocar ali a informação, a assinatura, a informação sobre a empresa, o contato, o endereço, tá? Só para que vocês tenham uma noção. Você vai colocar a marca, né? Caso seja um produto, a assinatura da marca, o endereço, o telefone para contato, site, e-mail, certo? Se você quiser até colocar um mapazinho para indicar como chegar à empresa, pode colocar também, certo? Mas é importante salientar o seguinte, chamar a atenção, eu estou falando muito salientar hoje, é importante chamar a atenção para o seguinte, diferentemente do cartaz que a gente coloca a logo da empresa lá embaixo, pequenininha, no folder, não, você não pode diminuir a fonte para não chamar a atenção, porque isso aqui, gente, vai ficar lá no fundo. Então não tem problema você colocar numa fonte legal, uma fonte que as pessoas possam ler sem dificuldade, tá? Eu vou mostrar a vocês agora o que não deve ser feito, o que não deve ter, o que um folder não deve apresentar, tá?
Então aqui, ó, o que é que você precisa evitar? Primeira coisa, utilizar mais do que 3 fontes diferentes. Como assim, Pro? Eu tô falando fonte de tipo de letra, tá? Não é a fonte de referência, é a fonte de tipo de letra. Porque foi aquilo que eu disse no início. O seu folder já chama atenção por si só. Então, se você tenta fazer aí um jogo de 3 fontes ou mais diferentes, já vai ficar um texto com muita informação, tá? Utilizar cores vibrantes e muito contrastes entre cada uma das linhas do texto. Foi aquilo que eu também falei. Evite essas cores vibrantes, essa coisa de chamar a atenção. Não é o cartaz que a gente precisa chamar a atenção, é diferente. O folder tá lá, as pessoas irão receber, então não tem por que você chamar a atenção, elas vão ler. Se elas estão no evento, elas obviamente vão acompanhar todo o processo do evento pelo folder. Certo? Então não precisa chamar a atenção, dispor de cores para que as pessoas, elas nem vão ver, tá? Eu quero falar logo, elas nem vão, se você coloca ali vai ficar cansativo, elas não vão ter nem acesso. Então não tem problema de ser uma coisa mais tranquila, mais neutra, de boa. Utilizar fotos muito pequenas. Pô, o negócio já é pequeno, aí tu quer colocar uma imagem, aí tu vai colocar uma foto pequena também? Não, gente. Se você quer colocar uma imagem, coloca uma imagem que dê pra gente ler. Porque a gente lê imagem também. Coloca uma imagem legal, nítida, que a gente consiga entender ali o que é que você está querendo passar para a gente, para o leitor, para o público-alvo, né? Esconder os dados do contato usando fontes muito pequenas. Foi aquilo que eu falei, não tem necessidade disso. O contato, a empresa, a marca, o produto, as informações sobre eles vão ficar lá no fundo, naquela parte de trás, como eu falei. Então, por que esconder essas informações que são importantes? Não é isso? Colocar muito texto em grandes blocos, deixando o seu material cansativo. É exatamente o que eu venho falando desde o início. Não tem necessidade disso. Você faz um resumo, gente. Coloca aquilo que é necessário. Usa imagem, um gráfico. Faz o seu jogo, usa a sua criatividade, mas não tem necessidade de você colocar texto grande, sabe por quê? Porque o folder não é a apresentação em si, o folder não é o produto em si, ali é um resumo. O folder é um resumo do evento, do que vai acontecer no evento. O folder é um resumo do seu produto. Então, você vai fazer a apresentação daquele produto, do evento, então o folder é o resumo dele, tá? Ele não é o foco. Ele é um complemento da sua apresentação, ok? Imprimir em um papel muito fino. É importante isso aqui. Quando você fazer a impressão do folder, na verdade é até arriscado você imprimi-lo em uma folha fina. Por quê? As pessoas vão estar ali a todo momento manuseando e toda hora abre e fecha. Então você precisa ter esse zelo também, esse cuidado, tá? Veja uma folha que as pessoas possam manusear sem o risco de ou rasgar ou machucar o folder, entendeu? Então tem que pensar em todo esse processo daí. Professora, é cansativo fazer o folder? Não, gente, é massa, é criativo. Você pode viajar aí na ideia de uma empresa, você tem uma grande empresa, uma empresa sustentável, então você quer apresentar o serviço dessa empresa. Imagine, aí você cria um folder falando sobre isso. Olha que massa, velho. Perfeito. Ah, professora, eu não quero fazer de empresa, eu quero apresentar um produto. Melhor ainda, você vai criar um produto show, um produto que não existe e vai colocar ali, ó, dispor as informações desse produto no seu folder. Não é difícil. Basta a gente ter criatividade, basta a gente ter um pouquinho de lógica, né, de raciocínio, porque quando a gente pega o jeito, ó, já foi. Entenderam? É massa, né? Fácil, dá pra gente fazer de boa, tá? Então eu vou pedir o seguinte, dei mais uma pesquisada sobre folders, outros exemplos, né? Além do que eu coloquei ali no livro de vocês, também tem atividade sobre folder, tem interpretação, tá? Façam, leiam, pesquisem, porque a gente vai produzir folder massa. A gente vai produzir um bem massa, certo? Ok? Gostaram da aula? Eu espero que sim. Esse é o nosso penúltimo encontro da unidade. Semana que vem é o nosso último encontro, né? E no mais é isso. Um beijo no coração de vocês e até a nossa última aula. Cheiro!